Falar de amor é sempre algo muito desafiante. Sempre. Porque também nos obriga, entre aspas, mas obriga a termos um propósito de, em cima das nossas convicções, nós levarmos esse propósito. A começar pelos que nos rodeiam e levando até outros. Paulo ora pelos Efésios para que o Espírito Santo fortaleça com poder no homem interior deles, no seu espírito, no seu coração, trazendo uma nova consciência de quem eles eram agora. Eles agora, em comparação com os judeus, já não eram um povo gentio, já não eram um povo à parte, já não havia gente especial para Deus. Isso era uma eu ia dizer uma utopia, mas está mal dito. Isso era uma parvoíce completa. Deus sempre quis usar o povo de Israel como um reino sacerdotal. Israel nunca entendeu isto. Israel sempre se achou alguém com superioridade. E os gentios sabiam que diante de Israel eles tinham esta diferença. E Paulo explica aos Efésios que não é mais assim. Não é mais. Em Cristo todos somos um. E o que ele quer, em cima de todo o ensino que ele deu aos Efésios, acerca da sua identidade, da sua identificação com o Cristo, este Cristo que não é religioso, este Cristo que não é nem manipulador, nem alvo de manipulação, este Cristo que olha para todos de forma igual, este Cristo que mesmo assim, sendo amor e sendo bom, ele não retira a responsabilidade de cada um. Mas Paulo, ao demonstrar aos Efésios quem eles são, agora, nesta realidade da fé em Cristo, ele pede a Deus que eles sejam cheios do Espírito Santo para que possam conhecer e compreender o amor de Deus. E Paulo usa 4 palavras para tentar demonstrar a intensidade e a grandiosidade do amor de Deus. Ele fala de largura, fala de comprimento, fala de altura e fala de profundidade. Ele fala de tudo aquilo que nos diz respeito a nós, todas as nossas dimensões de vida. Ao fim e ao cabo, em tudo o que diz respeito, se não for pelo amor, nada vale a pena. E não é um amor de novela, não é um amor de palmadinhas nas costas, não é um amor erótico em que se sente uma atração sexual mas com muitas das vezes reservas escondidas no coração. Não é um amor fictício, não é um amor frio de domingo de igreja. Não é disso que se está a falar. Está-se a falar de prática de vida, está-se a falar de olhar na vertical, mas olhar também na horizontal e viver isso. Porque nós não somos igreja sem esta realidade de vida. Igreja não é uma organização. Igreja é organismo. São pessoas que vivem pelo amor. São pessoas que vivem amando. E eu tenho visto que há pessoas que têm medo disto. Têm medo pelos seus discursos, pelas suas mensagens, têm medo de perder o controle, principalmente sobre os outros. E tentam, de alguma forma, trazer culpa das falhas, das fraquezas, dos pecados de cada um e trazer algum peso e pondo ou impondo uma espécie de transformação que nunca foi da ideia de Deus. Uma coisa dessas. Deixa dizer o seguinte: não há encontro se não houver estas duas coisas, que é o amor de Deus, que sabemos que é uma realidade, e uma consciência da nossa parte. Não existe.
Não vale a pena nós querermos abrir a cabeça dos outros se nós próprios não tivermos uma consciência de que precisamos ser renovados e transformados diariamente. E mesmo assim, não temos o direito de abrir a cabeça de ninguém ou de convencer seja quem for. Até porque Jesus bem nos falou acerca disso, de que seria o Espírito Santo a que iria convencer as pessoas, inclusive até do pecado também. Ora bem, na parábola do filho pródigo, nós vemos aquele encontro entre o filho e o pai, e é engraçado que nós, e eu já ando em matéria de igrejas há 30 anos, e tenho visto isto muito. Quando há alguém que tem um pecado que aconteceu à vista de toda a gente, ou que 2 ou 3 sabem, que sai da igreja e volta, normalmente associam a parábola do filho pródigo a essa pessoa. E nós ainda não percebemos que a parábola do filho pródigo diz respeito a cada um de nós, em particular. Nós somos aquele filho que saiu, mas podemos ser aquele filho que ficou e nem um nem outro queria relacionamento com o pai. Um porque saiu e quis ir viver a vida dele e considerou o pai como morto. Porque ao querer a herança, a parte da herança dele, ele considerou-o como morto. E o outro ficou, mas não tinha relacionamento com o pai. Não tinha, não conhecia o pai. Ele estava ao pé do pai, mas não conhecia. Ele via o pai tudo na base do esforço físico, tudo na base do mérito. Ele achava que merecia, ele achava que o pai era duro, ele achava que o pai era alguém insensível e ele estava completamente afastado da realidade. Este é o problema. Este é o problema de olhar para seres humanos que professam o nome de Deus uma vida inteira e olho para eles e vejo gente insensível. Vejo gente ao domingo em cima do púlpito cheio de sorrisos e com amabilidades, mas depois, nos bastidores, são umas bestas. Perdoem-me o termo, mas eu sei o que é que estou a falar. Nenhum de nós é perfeito. Não há ninguém perfeito. Todos nós temos momentos maus. Todos nós temos momentos em que perdemos a cabeça. Mas estou a falar de um estilo de caráter. Estou a falar de filosofias de vida, de ministério, em que gente se tornou profissional, tem um salário, mas esta é uma realidade das suas vidas. E isto não pode funcionar. Nós não somos obrigados a aturar os coices uns dos outros. Não somos, ponto final. E eu olho para Jesus e este Jesus, que não era, quando falo de amor, eu não estou a dizer que Jesus era um bonzinho. Não, não é nada disso. Mas vejo alguém que, dizendo-se humilde, tinha capacidade para ensinar e para fazer discípulos até aos dias de hoje. Vejo alguém que não precisava de marketing e publicidade, que não andava em bicos dos pés, que não fazia ouvir a voz nas praças. Vejo alguém que não impõe jugo, não impõe obrigações aos seus discípulos, em que ele próprio diz, até na questão do juramento, para não jurar por ninguém nem por nada, nem fazer votos nenhuns, apenas ele nos chama a ter uma só palavra. Ele nos chama a segui-lo e a viver o espírito do Evangelho. Este é o tipo de amor. É disso que eu procuro falar. E é este amor que nos constrange. E foi este amor que constrangeu aquele jovem que se tinha afastado do pai, que gastou tudo quanto tinha e volta para o pai. Mas ele volta para o pai lembrando-se da misericórdia do pai. E ele vem pelo caminho e vem a preparar o discurso. Mas quando chega, o pai não o deixa falar, o pai vê-o ao longe, corre para ele, abraça-o e restaura a vida dele. E o pai não lhe impõe mais nada, o pai o abraça, o pai o acolhe. E é isto que muita gente não entende. É isto que muito pastor não entende, ou pseudo-pastor. Não vai atrás das pessoas, não acolhe as pessoas. Há pessoas e pessoas. Eu sei que há pessoas difíceis. Eu sei que há ovelhas que são problemáticas. Há gente problemática. Eu sei disso. Eu sei disso. Mas também sei que há muita gente que não quer ter trabalho. Há muita gente que não quer ter trabalho. Ou então envolvem-se em outras atividades que lhes dê mais lucro. Ponto.
tomo nas tintas para o que pensem de mim ou deixem de pensar de mim. Já tanta gente pensou mal de mim, mais um, menos outro, também não faz diferença. Aquilo que eu quero dizer é o seguinte: não há discípulo, não há discipulado, se nós não entendermos estas verdades. Não é fazer parte de um programa, de uma organização que faz de si discípulo. O que faz de si discípulo é exatamente esta atitude que o filho mais novo teve. Ele, lembrando-se do amor do Pai, lembrando-se desta profundidade, desta largura, desta altura, deste comprimento, lembrando-se destas verdades e de consciência mudada, ele vem ter com o Pai. Esta é a nossa parte, de ter com o Pai. Porque Jesus nos ensina a olhar para Deus, não como Deus, mas como Pai. Ele não nos tira a responsabilidade. Nós temos a responsabilidade de vir. E o Pai assumiu essa responsabilidade para Ele próprio de nos abraçar e de nos restaurar. A justiça de Deus e o amor de Deus estão de mãos dadas, irmãos. Oh, meus amigos, ouçam com atenção. Quando eu ouço alguém falar que a justiça de Deus vai cair, muitas das vezes essas pessoas não sabem o que dizem. A justiça de Deus funciona com misericórdia. A justiça de Deus é a verdade a entrar em funcionamento. Ninguém pode fugir à verdade. Ninguém. A justiça de Deus é a verdade a entrar em funcionamento. E a justiça de Deus sempre traz misericórdia. Sempre traz misericórdia. Sempre. Quando Jesus diz àquela mulher que foi apanhada em adultério e foi abandonada à frente dele, e quando ele diz, que na nossa versão portuguesa diz não peques mais, ele não está a dizer para ela não ficar santa de um momento para o outro. Isso não existe. Ele sabe bem que não existe. Esse não é o termo correto. E não é que Jesus tenha falado mal. Não, ele sabe o que disse. O que Jesus está a dizer é muda o teu caminho. Até porque de uma próxima vez que ela fosse apanhada, e vocês já perceberam que foi só ela apanhada porque o homem com quem ela estava foi posto em liberdade, porque estamos a falar de uma sociedade corrupta e machista, e ela foi trazida sem qualquer misericórdia e usada para terem com que acusar Jesus. Ela seria um instrumento de acusação contra Jesus. E Jesus lhe diz a ela: ninguém te acusou. Ao que ela responde: ninguém. Ninguém, Senhora. Olha, nem eu te acuso. Nem eu te acuso. O único que podia acusar usou a justiça com amor, com misericórdia. Entendeu? Não basta pregar do alto de um palanco a falar de pecado se não houver misericórdia misturada. Porque este Jesus, no alto da sua cruz, e não foi de um palanco, foi do alto da cruz, falou de perdão e misericórdia. Para nós termos consciência de perdão para outros, precisamos também um bocadinho de estar pendurados na cruz. É muitas as vezes quando nós sentimos os sofrimentos dessa cruz na nossa vida que nós menos nos apetecemos perdoar. Mas é no nosso sofrimento que nós somos chamados ao perdão. O amor de Cristo, disse Paulo, nos constrange, nos impulsiona, nos puxa para a verdade, nos puxa para o bem. E esta mulher, quem me dera a mim, não é? E a outros, que ao ouvir esta palavra, que esta mulher de facto seguisse outro caminho. Porque um dia mais tarde ela, na mesma atitude, poderia ser apanhada e Jesus não estaria lá para a salvar. Mas, repare como é que Jesus trata o pecador. Nem eu te condeno. Vai, muda de vida. Esse caminho não é bom para ti. Tem consciência disso. Muda a tua consciência. Irmãos, quanto mais nós conhecemos o amor de Deus, mais constrangidos nós ficamos, impulsionados nós nos tornamos a demonstrar isso no dia a dia. E não pode ser. Tem que começar pela nossa casa. Mas não podemos ficar só aí. Pela família, pelo cão, pelo gato. Nós não podemos ter uma vivência cristã de domingo
Isso não funciona. Cada um de nós precisamos de olhar para o nosso vizinho. Cada um de nós precisamos de olhar para o nosso colega de trabalho. Cada um de nós precisamos de perceber a aflição dos outros também, não é só as nossas. Então, conhecer e compreender. Eu não queria deixar aqui ninguém confuso, mas ser discípulo é ser cada vez mais parecido com Jesus. O Jesus dos Evangelhos. Não sou nada contra cursos, pelo contrário, acho que deve haver formação, acho que deve haver organização e formação, mas com o espírito do Evangelho. E nós percebemos muito bem quando o espírito do Evangelho não está lá. Quando a arrogância, a vaidade, a estupidez, a corrupção a todos os níveis se instala, meu amigo, isso não tem nada a ver com o Evangelho. O nome de Jesus não são letras, o nome de Jesus é a essência. E a minha oração é para que você consiga conhecer e compreender cada vez mais esta essência. Por isso, a minha oração também é para que todos, cada vez mais, sejamos cheios do Espírito Santo. Uma boa tarde a todos.